A próxima oradora é a Anushka Alencar, doutorada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, psicóloga no Serviço de Psicologia Aplicada, no Serviço Escola do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, e ainda colaboradora no Laboratório de Etologia Humana. E hoje irá falar-nos de fatores que interferem nas decisões estratégicas de crianças relativamente a se devem ou não cooperar em jogos de bem públicos. Então passo a palavra, Anushka, por favor. Olá, boa tarde. Queria primeiro parabenizar, a organização, agradecer o convite, estar assim, entre as convidadas em meio de pessoas que são grandes estudiosos no tema, isso tenho mais que agradecer mesmo. E aí a gente vai falar aqui de cooperação, e eu aproveito e coloco aqui embaixo, coloquei também o nome das pessoas que colaboram com esse tema que eu vou falar, tá? Que eu vou trazer recortes da minha tese de doutorado e de alguns trabalhos publicados ao longo desse tempo, e que foi na mesma direção da minha tese de doutorado. Então, quando é que cooperar pode ser uma boa estratégia, né? Então, a gente vai pensar mais nesses fatores que interferem na cooperação de crianças em jogos de bens públicos, tá? Então, cooperar... Opa, agora não está indo. Espera aí, deixa eu... tem que ser aqui no mouse. Cooperar é um comportamento prosocial, né? E, resumindo bastante o que seria, é um comportamento que beneficia terceiros. E antes de eu passar para as próximas palavrinhas, eu queria só colocar que eu não coloquei as referências, mas eu posso estar passando para vocês depois, tá? Mesmo porque alguns temas aqui já foram até comentados. E esse voltando ao comportamento prosocial, o comportamento que beneficia terceiros está presente, né, também nos animais humanos, e desde cedo, né, crianças, desde cedo também apresentam esse tipo de comportamento. Mas aí eu fico questionando, o benefício é só para o terceiro? Também não tem benefício próprio? Então, se a gente for pensar em relação à motivação da pessoa que realiza os atos prossociais, existem alguns trabalhos que mostram que pode ser um pouco egoísta. Em que sentido? A pessoa tem prazer em fazer isso, a pessoa pode ter algum benefício social, ou a pessoa pode, em função da sua crença, entender que fazer isso é bom. Então, de alguma forma, ele também traz benefício próprio, não é um benefício apenas para o terceiro. O benefício é mútuo? Sim, em alguns comportamentos esse benefício pode ser mútuo. É custoso? É custoso, né? Em termos de no custo não financeiro necessariamente, mas também pode ser financeiro, mas em custo energético, em questões de tempo, então ele é custoso. Então, por ele ser bom e ser custoso, ele traz para a gente um dilema, né? Posso cooperar? E esse dilema ele é também individual, né? E aqui uns exemplos, as crianças, já que a gente vai falar de crianças, eu divido ou não divido meu brinquedo, eu partilho ou não partilho meu alimento, ou, né, entre nós adultos, né, a gente pode também fazer essas questões. Não necessariamente de forma racional, não necessariamente calculando, mas a gente pode também ficar no meio de pessoas que cooperam sem cooperar, enfim. Mas são dilemas que a gente vai resolvendo, não necessariamente de forma racional. É um dilema para a teoria da evolução, a gente já viu que sim, né? Os trabalhos anteriores coloca isso um pouco em questão, em que sentido? E aí eu não vou falar muito, porque eu quero mais falar dos fatores, tá? Mas a gente pode, nas discussões, vir a falar. Porque pensar em altruísmo na teoria da evolução, né? A gente, às vezes, pode estar questionando, mas vocês já viram aqui as pessoas falaram antes de mim, né? Já falaram da seleção de parentesco, em que há um investimento indireto nesses genes. O altruísmo recíproco ajuda a explicar um pouco a cooperação entre os humanos, e também o altruísmo recíproco indireto, né? Pensando assim, a diferença do direto e indireto, no direto eu posso dizer assim, eu costo suas costas, depois você costa as minhas. No indireto, eu mostro às pessoas que eu sei coçar as costas, digamos assim, e as pessoas começam a entender que eu sou uma pessoa generosa, e tem trabalhos que sugerem que essas pessoas que são generosas, elas recebem mais cooperação quando elas precisam.
Uma das formas de a gente pensar em resolver esses dilemas pode ser utilizando a teoria dos jogos, tá? Tem vários trabalhos falando de teoria dos jogos, mas eu vou mostrar aqui o meu, né? O meu com a Emília. É mais em termos de referência, mas tem muitas referências sobre esse tema. É interessante a teoria dos jogos para o estudo da cooperação, entendemos que sim, né? Então, tem diversos jogos e cada jogo vai ter o seu objetivo, né? Então, tem jogo com 2 jogadores, jogos com múltiplos jogadores. Um dos jogos com múltiplos jogadores que a gente usou bastante é o jogo dos bens públicos, que a Emília já falou aqui um pouco antes, mas eu vou mostrar aqui um pouquinho mais de detalhe, porque a gente vai usar ele em todos os experimentos que eu vou mostrar mais na frente. Então, no jogo dos bens públicos, um grupo de pessoas vai contribuir para um bem comum. E aqui, eu mostro esse grupo de pessoas, observem que 2 delas não contribuirão para esse bem, não farão nenhum investimento, e isso, de novo, não é só de dinheiro, de tempo, enfim. Mas o benefício vai retornar para todos. Então, essa é a lógica do jogo, né? Dessa abordagem matemática, hipotética. Todos vão receber o mesmo benefício, independente de cooperar ou não. E aqui eu trago uma simulação, que é basicamente o que a gente fez com as crianças, tá? E é interessante que eu fiz uma pergunta, a pergunta assim, bem simples, as crianças sabem disso, as crianças sabem que cooperar é bom, às vezes nem nós adultos sabemos o quão bom é, né? Mas, enfim. Aqui simulando, né? E quando a gente faz um jogo desse tipo, a gente sabe, entende também que na vida real não é bem dessa forma, né? Mas para poder estudar de uma forma mais controlada, a gente faz cria esses métodos para ficar mais fácil da gente depois analisar o que a gente está falando. Então, suponhamos que essas pessoas, esses jogadores, eles tenham um recurso que são iguais, sabemos que no mundo real nem sempre temos o mesmo recurso, mas, enfim, a gente diz, vamos cooperar para um bem comum, tudo que for lucro desse bem comum vai ser distribuído por todos igualmente. E digamos que esse jogador amarelinho doou todos, o jogador verdinho não doou nada, é aquele free ride que já falamos hoje pela manhã, o jogador azulzinho doou 2, o jogador vermelhinho doou 1, e esse recurso multiplica-se, né? Seja por reprodução, seja pelo investimento. Quando a gente faz uma distribuição igual para todos os jogadores, independente do quanto doou, olha como é que fica a distribuição se cada um doar como quiser, né? Aquele indivíduo que doou todos, ele apenas recebeu de volta, o que não doou nada, recebeu mais. E a gente pode ficar pensando, nossa, então se é free ride é bom? Vamos ver como é que funciona para um grupo, né? Se todo mundo fizesse a mesma doação, se todo mundo doasse 3, todo mundo ia ter um retorno semelhante. Então, a ideia aqui nesse jogo é um método no qual a cooperação é a melhor estratégia, tá? Mas aí é isso, a gente sabe disso e a gente usou esse método em todos os nossos trabalhos. Então, minha ideia aqui é mostrar um pouco dessas pesquisas que foram realizadas no Laboratório de Etologia Humana com crianças, em que a gente avaliou alguns fatores, tamanho de grupo, tipo de feedback, os itens a serem partilhados, e todos esses usando o jogo dos bens públicos. E a gente fez assim, parece um que a Emília mostrou de manhã, né? Mas é porque é um pouco parecido, a gente usou sistemática parecida. Todos os resultados que eu vou mostrar aqui foi baseado nessa forma, tá? A gente dava para a criança esses 3 itens, então ela não tinha esse custo, né? Mas mesmo assim, era dela. Um envelope, tinha uma marquinha no envelope que a criança nem percebia, mas era para ajudar nosso controle na hora de fazer a avaliação. As crianças estavam numa sala de aula, a sala de aula delas mesmo. Havia um biombo nessa sala, que era onde a gente convidava a criança para ir nesse espaço fazer uma doação, que eu vou explicar já essa questão da doação, mas é parecido com aquele que eu mostrei da simulação. Essa criança fazia a doação e a gente abria os envelopes na frente da criança. Esse procedimento acontecia durante 8 dias, não 8 dias seguidos, mas em cada dia a criança só participava uma vez.
Em alguns experimentos que eu vou mostrar mais na frente, eu já vou adiantando, talvez para ficar mais claro, é que, em relação ao item, em algum momento a gente vai mudar de chocolate para adesivos, e esse chocolate, às vezes a gente chama chocolate, às vezes a gente chama wafer, às vezes chama de biscoito, porque é um chocolate que tem biscoito, então tem... Mas aí são questões de bastidores. Em alguns experimentos que eu vou mostrar, a gente vai ter um adulto aqui, tá? Mas é só em uma condição, que é a condição de monitoramento. E em algumas condições, que é de feedback positivo e negativo, a gente vai mudar o procedimento aqui. Aqui a gente vai fazer o retorno para a criança, ficando calado, ou fazendo um elogio, ou fazendo uma crítica. Vai ter mudanças nesses procedimentos. Quando eu for mostrar os resultados, aí eu vou relembrando. Quando a gente mostrava para a criança, a gente tinha criança nesses experimentos todos de 5 a 12 anos. Então, a gente tinha que fazer uma apresentação que elas compreendessem, né, independente da idade. Então, a gente mostrava para elas, se você doar 1 para o grupo, eu vou doar 2 para o grupo. Se você doar 2 para o grupo, mostrando sempre, eu vou doar 4 para o grupo. Se você doar 3, eu vou doar 6 para o grupo, certo? A gente fazia isso para ficar mais claro por conta das diferenças de idade. Isso, quando a gente abria os envelopes na frente das crianças, a gente chamou para a gente, esse nome é importante porque alguns trabalhos a gente vai falar disso, isso aqui a gente chamava de retorno, tá? Porque era o retorno que eu ia doar para a criança, quanto ela ia receber de volta. Algumas crianças, lembram que eu esqueci de falar que se ela não quisesse doar, ela não doava. Se você não doa nada, também você pode não doar nada, mas você põe o envelope na urna, um envelope vazio. Se ela não doava nada, ela guardava 3, que é o que eu chamo de retenção. Se ela guardava 1, ela guardava 2, e assim sucessivamente, tá? Esse nomezinho aqui é interessante mais para frente, retenção. E o que a criança ficava, a gente chamava de retorno privado, que era a média da distribuição daqui, que a gente distribuía por igual, independente do quanto ela doasse, mas se ela estava guardando, como essa criança aqui guardou os 3, ela reteve, então ela tinha esse valor para ela, tá? E a primeira ideia que a gente teve, também surgiu algo aqui parecido em questões pela manhã, né? Em relação ao tamanho do grupo. Esse trabalho tem vários outros resultados, mas eu vou apresentar apenas em relação ao tamanho do grupo. A gente dividiu esses grupos em grupos pequenos e grupos grandes. Os grupos pequenos tinham de 5 a 7 indivíduos, e os grupos grandes de 12 a 24 indivíduos, tá? E aí a gente observa que aqui a gente tem o retorno privado, a média de doação nos grupos pequenos e nos grupos grandes. Tanto o retorno quanto o retorno privado, ele é maior nos grupos pequenos. O retorno privado nos grupos grandes, aquele que a criança ficava, porque ela retinha um pouco e ela tinha o retorno, teve uma diferença significativa entre o retorno e o retorno privado. Mas o que é interessante aqui é que nos grupos pequenos, em todos os casos, as crianças doavam mais. A nossa hipótese, a nossa explicação é que nos grupos pequenos, os membros do grupo, eles conseguem controlar o doador, ou o não doador. Ele consegue evitar que os free rides apareçam com mais frequência, tá? Os free rides seriam aqueles que não doavam. Então, nos grupos pequenos, a tendência é sempre a doar mais. Eu vou mostrar aqui um outro conjunto de gráficos, mas eu vou chamar a atenção somente aqui, tanto para os free rides e para os máximos cooperadores. Tá ruim de ver, né? Mas vocês acreditam em mim. Aqui, no grupo grande, o número de free rides tende a crescer muito mais do que nos grupos pequenos. Ou seja, não doação. Quanto maior o grupo, ao longo das 8 sessões, a tendência é doar menos e aumentar o número de free rides. Mas é interessante que no início, menos
de 10% foram free rides. A primeira doação das crianças nunca, assim, a tendência não é doar nada, isso também é visto em outros trabalhos com adultos. Em relação ao máximo cooperadores, no grupo pequeno, as crianças que doaram 3, né? Cerca de 70% das crianças, elas começam doando muito, né? Depois esse número cai. Voltei agora. Esse número cai. Na última sessão, ninguém doa 3, tá? Isso é uma tendência também, ao longo das sessões, as pessoas diminuírem as doações, tá? E esses outros 2 e 1, eu não vou falar com detalhes, mas, enfim, as crianças dos grupos pequenos, elas mantêm uma doação maior. E aí, nossa ideia era porque os próprios colegas monitoravam essa doação, tá? Aí a gente fez um experimento, que depois eu vou mostrar um trabalho mais completo, mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar um adulto no biombo, para ver o que é que acontece, e as crianças se comportaram de forma semelhante do que quando estavam nos grupos pequenos, né? Os grupos, aqui a gente tem a média de doação, aqui aquele grupo sem monitoramento, grupos grandes, aqui com adulto no biombo, e aqui com os grupos pequenos, que a gente considera que seria uma vigilância do próprio grupo. E aí teve um trabalho com mais detalhes, né, que foi parte da dissertação, ou a dissertação de mestrado de Natália, em que a gente trabalhou com um grupo controle, que é aquele grupo semelhante àquele grupo grande, um grupo que a gente chamou de feedback positivo, que quando a gente recebia os envelopes das crianças, quando a gente abria a urna, a gente pegava o envelope e percebia que tinha 3 ou 2 chocolates, a gente dizia assim, nossa, essa criança com o envelope, né, foi muito boa para o grupo. Se ela doou 3 para o grupo, eu também vou doar 3 para o grupo. E o grupo do feedback negativo, quando a gente recebia esse envelope, e se tinha 0 ou 1, a gente falava, nossa, essa criança não foi legal para o grupo. Se ela não foi legal para o grupo, eu também não vou ser legal para o grupo. No grupo de vigilância, quando as crianças tinha um adulto atrás do biombo. Todos esses grupos eram independentes, tá? Se uma criança participou do controle, ela não participou do feedback positivo, nem do negativo, nem da vigilância, tá? Elas eram grupos separados. O menor número de grupos foi 6, o maior grupo de 7, de 120 a 160 crianças em cada grupo. E aí a gente fez uma análise por idade. Deixa eu olhar aqui o relógio. Está bem pertinho de acabar, mas ainda falta muito para eu falar. Então, a gente tem aqui os grupos, a gente tem a média de retorno, aqui no caso é o retorno privado, as crianças menores de 8 anos, essas bolinhas, e as crianças com mais de 8 anos, esse triângulo, tá? No grupo controle, a gente não viu diferença nenhuma entre crianças menores de 8 e maiores de 8, tá? No grupo do feedback positivo, as crianças menores reagem mais a esse feedback. No grupo do feedback negativo, não houve diferença entre crianças mais novas e crianças mais velhas. No grupo da vigilância, as crianças mais velhas doam mais. Se a gente fizer uma comparação entre os grupos, o grupo de crianças mais novas cooperam mais em todos os grupos manipulados, digamos assim, feedback positivo, negativo e vigilância. Essas diferenças aqui foram significativas. E para as crianças mais velhas, elas doam menos no grupo controle e elas doam mais no grupo da vigilância, e todas essas diferenças foram significativas se a gente comparar com o controle, tá? Então, aqui a gente já vê que tem uma diferença de idade, né, na sensibilidade para os feedbacks, mas uma coisa que é interessante, que a gente, quando não tem nenhuma crítica, nenhum elogio, ou nenhuma interferência, as crianças doam menos. Um outro elemento que a gente ficou pensando era em relação ao nosso recurso, né? Que a gente sempre usa o chocolate, estava usando sempre esse recurso, se isso teria diferença com outro tipo de recurso.
E aí a gente fez uma comparação com o uso de adesivos. A gente fazia o mesmo procedimento, a diferença é que na hora do retorno, na hora que a gente adicionava mais 2 itens a cada item doado, no caso dos adesivos, os adesivos eram diferenciados. No caso do chocolate, era sempre o mesmo tipo de chocolate, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das possibilidades da diferença pode também ser essa, né? Eu recebo igual ou eu recebo diferente, enfim. Mas a gente fazia dessa forma. E a gente também fez uma análise por idade, crianças mais jovens e crianças mais velhas, mais jovens, menor de 8 anos, mais velhas, maior de 8 anos. Bom, então aqui a gente tem os mais novos e os mais velhos, com o procedimento usando adesivos e o procedimento usando wafers, chocolate e wafers, que é que a gente observa que entre as crianças mais jovens não teve diferença se era adesivo ou se era chocolate. Entre as crianças mais velhas doam mais adesivos do que chocolate. Elas guardam mais o outro chocolate, e enquanto os adesivos elas doam mais. Uma possibilidade pode ser que eu não tenha tanto interesse no adesivo, né? Ou pode ser a possibilidade de que esse chocolate já está aqui na minha mão, eu já posso comer, enfim. Mas esse recurso ele interferiu na média de doações. Aqui eu vou mostrar como foi a evolução, né, parecido com aquele que eu apresentei antes, ao longo das 8 sessões. Quando as crianças faziam a doação do chocolate, ou do adesivo, elas mantinham, a doação foi sempre alta e sempre maior do que a doação de chocolate. A doação de chocolate foi reduzindo ao longo das 8 sessões, as crianças doavam menos e guardavam seus chocolates, né? Enquanto os adesivos elas doavam mais. Um elemento que é interessante, que aparece sempre em todos os jogos, é que aqui no início das sessões, as primeiras sessões, as crianças sempre doam muito mais, como os adultos, outros trabalhos mostram também que adultos também se comportam assim. A primeira doação é alta, parece que depois a gente vai fazendo uma avaliação do que é melhor, talvez de imediato. Uma outra elemento que a gente buscou foi relacionado ao nível socioeconômico. Esse trabalho é de Natália Bocardi, não está publicado, mas ela avaliou a generosidade. A generosidade a gente considera a primeira doação, tá? É só uma questão de conceito aqui. E ela avaliou também ao longo das 8 sessões e tentando observar diferenças no nível socioeconômico. E, enfim, não encontramos muitas diferenças, nem quando comparamos esses níveis socioeconômicos. E aqui eu tenho que gastar um tempinho para falar um pouco em relação, talvez uma diferença entre Brasil e Portugal, eu não sei bem, mas aqui no Brasil a maioria das pessoas com alto poder aquisitivo estão nas escolas particulares, e as pessoas com baixo poder aquisitivo estão nas escolas públicas. Por isso que a gente optou por fazer experimentos nas escolas particulares e nas públicas, mas mesmo assim a gente fez uma divisão entre esse público baseado numa escala que avalia essa classe socioeconômica em A, B, C ou D, tá? Nas escolas públicas a gente não tinha nenhuma criança, por exemplo, na classe socioeconômica A. Bom, aí eu vou clicar aqui para mostrar algumas diferenças. A gente não teve diferença quando a gente comparou um grupo com o outro, seja pública ou privada, não houve essa diferença, mas observando dentro das classes, né? Então, a gente viu que as crianças das escolas privadas, classe econômica A, que seria a mais alta, elas doam menos numa condição de monitoramento, que a gente achou estranho, isso na primeira sessão, né? Que é a generosidade. Elas doam menos. Mas eu vou mostrar depois um outro gráfico, que ao longo das outras sessões elas vão ajustando isso. E nas escolas públicas a gente não viu diferença, tendo uma tendência as crianças da classe B, que seria a segunda mais elevada, a doarem um pouco mais, mas não foi significativo. Quando a gente vai
avaliar a cooperação, que seria a média ao longo das 8 sessões, a gente também não viu diferença significativa. Mas, exceto na escola pública, em que as crianças da classe B doaram um pouco mais. E se a gente mostrasse aqueles gráficos, eu não vou mostrar aquele gráfico de linha ao longo das 8 sessões, a gente ia ter uma situação semelhante à dos stickers que a gente mostrou anteriormente. Agora, esse gráfico era outra coisa que eu ia mostrar, mas, enfim, ao longo das 8 sessões, a gente vê que as crianças da classe A, elas estabilizam um pouco as doações, está ficando confuso aqui, né? Isso aqui é a primeira sessão, e aqui é a média ao longo das 8 sessões. A gente tinha visto que as crianças da classe A, na condição de monitoramento, doam menos, mas quando a gente faz a média das 8 sessões, elas aumentam a doação. As crianças da classe B, a gente tinha visto que na primeira doação, elas já faziam uma doação maior, e elas mantiveram essa doação maior ao longo das 8 sessões, certo? Tá. Então, se a gente tivesse mostrado em forma de linha, a gente ia ver que essas crianças da classe A, elas aumentariam a doação ao longo das 8 sessões. E uma coisa que eu não falei, nesse experimento foi usado adesivos e não chocolates, tá? E aí, isso é só para terminar, é só mais questão de curiosidade mesmo. A gente fez algumas perguntas às crianças. Ao longo do doutorado, eu fazia algumas anotações, tipo um diário. E tanto Natália Dutra como Bocardi fizeram perguntas às crianças depois que terminávamos o jogo, né? E por que vocês doavam, por exemplo, né? Então, algumas crianças, elas doavam ou guardavam. Por exemplo, tinha uma criança que tinha alergia a chocolate, ela não podia comer, mas ela participava do jogo. Mas por que você participa do jogo e por que você faz doação? Aí ela falava, porque o que eu ganho eu levo para minha irmã. Alguns diziam, por que você guarda? Porque eu quero dar para o meu primo, minha irmã, minha mãe, enfim. Algumas crianças, elas não doavam e ficavam insistindo para que todas doassem. Tinha umas crianças que a gente sabia que ela doava 0, sempre, e elas diziam, gente, vamos doar para o grupo, é muito bom doar. E ela simplesmente não doava, né? E isso a gente observou com várias crianças. Enfim, então, uma pergunta aí, elas sabem ou não sabem? A gente não... que ganha, ou que tem mais ganho, ou que tem menos ganho, algumas parece que sim, né? Porque elas fazem elas incentivam os outros a cooperarem enquanto elas não estavam cooperando. Bom, mas para finalizar, a gente observa que de forma mais consistente, né? O tamanho do grupo influencia nessas tomadas de decisão no jogo dos bens públicos. O monitoramento também, e aí o feedback, ele também, as crianças também são sensíveis ao feedback, mudando, variando um pouco em relação à idade. O tipo de recurso também teve influência, né? O alimento, o chocolate, era mais interessante para as crianças reterem do que doarem, então elas não faziam a doação. Elas guardavam mais do que doavam, né? E a classe social, pelo menos nesses estudos que a gente fez, não teve muita diferença, mas pode ser em função do nosso M, né? Embora tenha mais de 200 crianças, mas a distribuição de renda do Brasil ela é bem irregular, e mesmo nas escolas públicas, por exemplo, a gente não vai encontrar ninguém da classe A, pelo menos não encontramos, e nas escolas particulares, né, que é onde teria a concentração maior de renda, também não tem muito, não tem pessoas da classe D, por exemplo, enfim, então teria esses limites. Eu queria só contar, já terminou, né? Falta 1 minuto, só uma coisa que é bem interessante, quando a gente terminava as 8 sessões, a gente explicava para a criança aquele que eu mostrei para vocês no início. Se todo mundo tivesse doado 3 das 8 sessões, quantos todos ganhavam? E a maioria deles ficavam surpresos, né? Nossa, eu teria ganho isso tudo se eu tivesse doado sempre, né?
E teve um grupo que foi bem interessante, que no final só uma criança doava, e as outras crianças não, tudo zero, só uma doava, começaram a chamar a criança de, nossa, por que você faz isso? Por que você guarda? E eu falei assim, vocês só estão ganhando um retorno porque essa criança está doando. E nesse dia, que foi o último dia, eu achei muito lindo, às vezes eu me emocionava muito a dizer isso. Das crianças que ganhou, né, que sempre doava zero, e estava achando o outro ridículo, porque doava 3, essa criança doou os dele daquele dia para aquela criança, e todos os meninos da turma, todas as crianças doaram para esse indivíduo que tinha doado sempre. Então, naquele dia, aquele ali ganhou mais, né? Mas eles não entendiam realmente que eles poderiam ter ganhado muito mais se eles tivessem sempre cooperado. Mas é isso, por fim, queria agradecer. Aqui está a foto, né, dos cooperadores, está faltando só a de Siqueira, que eu não achei. E aqui está meu e-mail, caso algum tenha interesse em me enviar alguma coisa. E eu acho que eu terminei pontualmente.